Foi com mãos calejadas e corações cheios de esperança que José Carlos Ferigolo e seus companheiros deram início a uma jornada que mudaria vidas. Hoje, no Raízes, conheça a história de quem teve a coragem de acreditar no futuro. Eu vim do Rio Grande do Sul, exatamente da cidade de Santa Maria. Hoje era um distrito, eu morava num distrito de Santa Maria que hoje emancipou, chama Itaara. E nós viemos para cá, eu, meu pai, posteriormente meus irmãos, mas especificamente no início, em 1982, eu e meu pai viemos para cá. Por que nós viemos para a região? Na ocasião, havia uma tendência de pequenos produtores da região sul do Brasil migrarem para o centro-oeste para buscar melhores oportunidades no setor agropecuário. Justamente foi essa a motivação, né? O meu pai vendeu a área que ele tinha lá, o sítio que ele tinha, e adquiriu uma área de terra na região de Unai. Unai era uma região onde disponibilizava terras de chapada, que era o cerrado, com preços na ocasião reduzidos, onde possibilitava que principalmente os pequenos produtores do sul conseguiam adquirir uma área maior para desenvolver a agricultura na região. Essa foi a motivação de eu ter vindo para a região. Chegando, nós fomos apresentados a uma cooperativa que existe até hoje, que é a Copadef no Distrito Federal, que a Copadef atendia várias regiões, entre elas Unai. E nos associamos à Copadef. Passamos a pertencer ao núcleo de Unai, onde a Copadef tinha um entreposto. E, posteriormente, em seguida, a Copadef optou por se desfazer dos entrepostos e fez a oferta da venda do entreposto de Unai para os produtores associados à Copadef em Unai. E assim, com a liderança da família Mânica, especialmente seu Vitório Mânica e seu Antério Mânica, começou o movimento de se adquirir o entreposto de Unai da Copadef e fundar uma cooperativa. Esses líderes procuraram demais produtores que já existiam na região e que não eram associados à Copadef, convidando para se organizar e comprar a estrutura que a Copadef tinha aqui em Unai e fundar uma nova cooperativa. Assim aconteceu, há 40 anos atrás. Em seguida foi escolhido o nome da cooperativa e assim começou a história da Coagril. Especialmente para mim foi a primeira oportunidade de associar a uma cooperativa que eu tive. Na ocasião eu tinha 25 anos, não tinha oportunidade de ter sido associado a cooperativas agrícolas no Rio Grande do Sul, apesar de as cooperativas no Rio Grande do Sul ter uma atuação muito forte, mas meu pai era. Então, a Coagril foi a minha primeira cooperativa a ser associado, e especialmente em cooperativa agrícola única, até hoje. Até então, eu não tinha me associado à Copadef, era só meu pai. E a Coagril foi a minha primeira oportunidade de ser um associado, uma experiência nova, começando a vida como agricultor na região. Então havia toda uma expectativa que a cooperativa poderia nos proporcionar uma condição comercial, de apoio comercial melhor, assim como de fato aconteceu. Então, de fato, havia toda uma expectativa importante para que se buscasse em função dessa oportunidade de fundar uma cooperativa. Naturalmente que a grande maioria dos produtores que chegaram do Sul chegaram com pouco recurso financeiro, haviam adquirido a propriedade, mas tinham grandes dificuldades
financeiras de conduzir a propriedade. Além de tudo isso, era uma região nova, com pouco conhecimento da região. Era uma época onde preço de soja, que era a nossa principal cultura, não estava com preço muito interessante. A opção inicial sempre foi arroz sequeiro, era uma outra cultura muito difícil de se conduzir. Então tinha sim muitas dúvidas, muito receio, mas sempre se teve grande confiança de que se teria sucesso no empreendimento. Claro que no início sempre tinha mais dúvidas do que certezas, mas como se tratava de um grupo de pessoas que estavam vindo de outra região, com o espírito de aventura, com o espírito de buscar uma nova oportunidade, dificuldade era uma coisa corriqueira na vida dessas pessoas, assim como na minha. Se enfrentou todas as dificuldades com naturalidade e um dia após o outro foi se superando as dificuldades até chegar no dia de hoje com o sucesso que a gente vê. As dificuldades eram todas. Qualquer segmento, qualquer setor que você citar tinha uma dificuldade. Nós tínhamos dificuldade de crédito, nós tínhamos dificuldade de adquirir insumos. O calcário, por exemplo, era uma situação impensável nos dias de hoje. Nós tínhamos dificuldade de transporte, armazenamento, inclusive a Coagril, um dos principais motivos da criação da Coagril foi para atender as demandas de armazenamento. Nós tínhamos dificuldade de comercialização do produto produzido. Todos os segmentos tinham dificuldades e severas. Onde a Coagril entrou resolvendo muito desses problemas, começando a resolver o problema de armazenamento. E aí, na sequência, a Coagril sempre conseguiu resolver os problemas dos seus associados, um por um, o que vem fazendo até hoje. Nessa história, nesse período todo de 40 anos acompanhando a cooperativa, a Coagril como cooperativa, eu entendi que é possível resolver todos os problemas. A gente, nesse período, viu a cooperativa ajudar associados a resolver seus problemas em grande escala. Então eu entendo que essa é uma situação que pode acontecer. Sempre que se tem um problema, sempre terá uma solução, e principalmente junto com uma cooperativa a solução fica mais fácil. Então a cooperativa acompanhou o que aconteceu na região. Nossa região cresceu muito, desenvolveu muito, principalmente no setor agrícola e no pecuária também, mas principalmente no agrícola. E a Coagril acompanhou esse desenvolvimento buscando novos associados, crescendo o quadro, buscando atender as demandas de seus associados. E a Coagril foi muito importante no desenvolvimento da região, no desenvolvimento da sociedade, principalmente a sociedade ligada ao agro, que praticamente o Unaí tem 100% de dependência do agro. Então o desenvolvimento da Coagril ela aconteceu naturalmente de acordo com o desenvolvimento da região. Nós chegamos na região para desenvolver uma área que praticamente estava adormecida, que era o Cerrado na Chapada. Uma área que ainda estava em estado nativo, e esse grupo de produtores que veio para a região, principalmente do sul do país, mas também tivemos pessoas vindo do estado de São Paulo, do estado de Minas, também da região de Unaí, que posteriormente aderiram ao desenvolvimento da Chapada. Então, esse desenvolvimento da Chapada, ele aconteceu na nossa mão. Antes de nós começarmos o trabalho nessa região, na Chapada de Cerrado, aqui da região, não existia uma atividade econômica expressiva, que existia uma atividade muito singela de pecuária, e
houve uma transformação nessa região, nessa área principalmente, e que fez uma diferença muito grande. Então nós temos que levar em conta que antes do desenvolvimento do cerrado em Unai e região, nós tínhamos uma situação de agricultura e pecuária. Após isso, é outra situação. Então, esse legado de desenvolver esse terreno de solo, de cerrado, que até então não era acreditado que poderia dar bom resultado, vai ficar para sempre. O desenvolvimento do cerrado nesta região, a cada dia que passa ele melhora, então isto é um legado que jamais poderá ser feito novamente. Ficará para sempre e eu tenho certeza que vai produzir muitos frutos daqui para frente. A gente nunca sabe o que vai acontecer na vida de ninguém, nem mesmo da gente. Falar que ia repetir, se tivesse a oportunidade de repetir, com certeza. Eu entendo que o que eu fiz teve sucesso. Na oportunidade, quando eu optei por acompanhar meu pai para vir para a região, era isso que eu buscava. Enfim, a gente pode considerar que realizou o sonho. Nós estamos chegando numa nova era do agronegócio, onde a cooperativa é muito importante. Então, os futuros líderes têm que ficar atentos às novas demandas que o agronegócio, principalmente o agronegócio brasileiro, traz. Até agora, nós desbravamos, nós buscamos crescimento, nós buscamos qualidade, tecnologia, mas daqui para frente os desafios serão outros, não serão mais o crescimento, a abertura ou o desbravar. Daqui para frente o desafio será mais estratégico. Então, o meu conselho aos novos líderes: pensem na estratégia da preservação do nosso negócio. Se tratando de um jovem de 25 anos, cheguei aqui com 23, qualquer desenvolvimento que tenha acontecido já valeu a pena. Um desenvolvimento como teve a Coagril, não tem a menor dúvida que valeu a pena e valeu muito a pena. É uma ação que no início nem se imaginava que teria o sucesso que teve, o tamanho que adquiriu, enfim, e todos os problemas que resolveu. Com certeza valeu muito a pena. A Coagril significa muito para a minha vida. Ela fez parte faz parte ainda de praticamente a maior parte da minha vida como um produtor agrícola. Desde a fundação até hoje, minha atividade econômica orbitou sempre em torno da Coagril e continua assim. Imagino que ela vai permanecer assim até eu efetivamente aposentar na atividade. Então, para mim, a cooperativa, a Coagril, tem uma importância enorme, fez muita diferença na minha vida e serei parceiro da Coagril enquanto for produtor.